Sabia que na abordagem você já define se essa venda vai ser feita ou não? Vamos falar sobre esse primeiro ponto extremamente importante dentro do processo de vendas. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Miriam Xavier aqui para mais um episódio do Agro é Vendas, nosso podcast semanal que fala sobre conteúdos diversos dentro de vendas, liderança, gestão no agronegócio. A gente fala muito aqui sobre posicionamento profissional e hoje eu trouxe esse tema de abordagem, que eu falo que é assim o primeiro, mas tem ali controvérsias, né? Se é o primeiro processo, primeiro passo no processo de vendas, se antes disso às vezes é prospecção, se às vezes antes disso é o último passo que você deu lá com o cliente depois que você vendeu, que você acompanhou o pós-vendas, né? Famoso. Então, assim, há formas diferentes de enxergar isso, mas é fato que a abordagem é extremamente importante. Então, se para você é importante esse assunto, fica ligado aqui, até o finalzinho tem conteúdo. Clica aqui para seguir o nosso canal. Seja você aqui no YouTube que está vendo o podcast, seja você ouvindo de qualquer plataforma de streaming, clica na plataforma onde você costuma ouvir ou assistir para seguir. Compartilha com seus amigos esse episódio e todos os outros que fizerem muito sentido para você. Eu estou também lá no Instagram, xavier.agro, me manda uma mensagem lá depois que eu quero saber o que você achou desse episódio de hoje. Também tem Agro é Vendas, tudo junto, sem acento, que é o nosso Instagram, e LinkedIn, Miriam Xavier. Me chama pra gente conversar depois. Ó, falando sobre abordagem, eu trouxe aqui num formato bem prático, que é o jeitão nosso aqui do Agro é Vendas, bem vida real, né? E bem aplicável ao agronegócio, tá? Porque a gente tem um monte de ferramenta, um monte de estratégia, de técnica de vendas aí, que o pessoal fica tentando ensinar, mas que é muito burocrático, ou que faz a pessoa ficar toda engessada lá e não saber fazer. Então eu trouxe aqui de um jeito simples de ser feito. Abordagem em 2 formatos diferentes. Quais são esses 2 formatos? Para você fazer o online acontecer, as vendas online, e para você fazer as vendas offline, que é a venda aí quando você visita o seu cliente, seja ele um produtor rural, seja ele uma revenda, né, uma loja de distribuição de insumos ou qualquer outra pessoa e empresa dentro do agronegócio. Então, a gente vai tratar desses 2 pontos diferentes aqui, porque existem formas diferentes de abordar e detalhes importantes em cada um deles. E fica aqui até o finalzinho, porque tem conteúdo mesmo ali, ó. Vou trazer no final um fechamento que é super importante para você sempre fazer boas abordagens, tá? Então, primeira coisa que a gente precisa pensar. A abordagem pode ser feita com uma pessoa que já comprou algum dia de você, né, com um cliente mesmo. A gente fala cliente muitas vezes, mas a gente às vezes está pensando naquela pessoa que é um contato que você tem ali na sua lista, é um lead para quem trabalha na parte mais de digital e quem está tratando um pouco mais com vendas online por telefone, né? Então a gente fala muitas vezes o lead, que é o contato, você tem um número de uma pessoa ali, você tem uma rede social dela e você precisa conversar com ela através desse espaço, você não vai encontrar com ela presencialmente. Então, para a gente começar, vamos começar por esse ponto, vamos falar do online. E lembrando que muitas vezes a sua venda, quando ela é feita offline, quando você vai visitar o seu cliente, às vezes você conversa com ele antes, por telefone, por uma rede social. Então, ó, isso aqui serve para todo mundo que faz vendas no agro, tá? Esse pedaço aqui é importante. Quando eu falo de algum tipo de venda online, eu ainda tenho mais 2 separações aqui que eu vou fazer, mais 2 pontos diferentes. Um deles, para quando a gente vai fazer networking, você vai fazer conexão com outras pessoas, seja alguém que você admira, que você quer entrar em contato, que você quer trazer mais para perto, né? Conhecer um pouco mais do trabalho que essa pessoa faz. De repente, é um networking, é uma conexão que é importante para você por causa da sua carreira ou por causa de algum evento que um dia você vai fazer, você já quer conversar com alguém antes ali que, sei lá, você vai chamar para palestrar um dia, ou que você quer fazer algum tipo de contato mesmo, porque você admira, gosta do trabalho daquela pessoa. Então, pode ser para isso que a gente vai fazer, e isso é sim uma venda, porque você está ali falando com essa pessoa e essa abordagem que você faz vai fazer com que ela ou nem queira te ver e nem converse com você, ou que ela queira, que ela se interesse por você, que ela queira conversar mais. Então,
isso é uma venda importante. E a outra venda dentro do online é a venda de fato para um cliente ou um futuro cliente, alguém que você quer fazer realmente uma venda para ele de um produto, de um serviço, né? Quando a gente fala, meu povo, sobre rede social, a gente chega num ponto que é até engraçado, tá? As pessoas hoje, elas estão achando que porque a gente tá o tempo todo falando nas redes sociais e muitas vezes no próprio Instagram, aqui mesmo no Agrovendas, eu acho super gostoso receber uma mensagem de alguém que fala assim: Miriam, parece que eu te conheço. Quando eu encontro, às vezes, com o pessoal, inclusive nas feiras do agro, em algum evento, muito treinamento em company, tem gente que chega pra falar assim: eu já te conheço, eu te vejo no Instagram, eu vejo lá você tomando café, não sei o quê. Então, as pessoas que estão aqui no Agrovendas, assim como as pessoas que acompanham, principalmente Instagram, eu falo porque a gente acaba postando mais coisa de vida pessoal também, não só de trabalho, né? Eu particularmente posto, eu gosto de postar meu café, eu gosto de falar, mostrar que eu tô indo pra academia, sabe? Eu falo mesmo das minhas coisas que eu tô fazendo pessoais. E dá uma sensação de proximidade com as pessoas. Isso é uma sensação excelente. E, inclusive, eu adoro quando eu encontro com alguém, a pessoa fala: nossa, parece que eu já te conheço há muito tempo. Nossa, você é igualzinho, você parece que ela no Instagram, sabe? Assim, eu acho muito gostoso. Agora, o problema é quando a pessoa entende que ela já tá muito próxima de você por te ver sempre na rede social, e muitas vezes o lado contrário aqui não acontece, porque às vezes a gente não sabe quem que é a pessoa, ela acompanha tudo, mas ela não interage, ela não comenta em nada, então às vezes eu não sei que aquela pessoa tá ali, né? E aí vem aquele negócio de: Miriam, acho que a gente podia fazer uma live juntos. Miriam, acho que eu queria gravar um podcast com você, posso participar do Agrovendas? Eu falo: oi, pera, calma. O que tá acontecendo aqui? Esse tipo de interação, meu povo, já oferecendo sem você ter contato nenhum com a pessoa, sem você ter antes interagido ali, conversado com ela, sem vocês entenderem que existe uma relação, um ponto comum, sabe, para vocês se relacionarem e que faz sentido para ela também. Não adianta você chegar oferecendo, falando isso. E, gente, eu recebo muita mensagem assim: Mira, quero gravar um podcast com você. Aí eu penso, primeiro, né? Será que a pessoa tem um podcast, quer me convidar? E mesmo assim, né? Eu penso, o que é esse podcast? Aonde que eu tô indo? Associação de marca, meu povo, que isso chama, tá? Quando você quer conversar com alguém e você faz uma live, você faz isso, chama collab, inclusive, quando a gente fala de rede social. Você vai fazer algo junto com uma pessoa e você está associando a sua marca à daquela pessoa. E isso é muito sério, porque se você não conhece aquela pessoa, você não sabe como é que é o trabalho dela, como que ela é no dia a dia, se ela trata as pessoas bem, se ela tem valores e princípios parecidos com os seus, se o que ela ensina é do jeito que você também concorda, ou pelo menos está alinhado com aquilo que faz sentido para você, sabe? Para a sua marca e para o seu momento. Não é assim: me convidou, eu vou, sabe? E não tô falando de mim, não. Eu tô falando a respeito de cada um que tá aqui vendo ou ouvindo o Agrovendas, pra vocês pensarem. Não fica aí com esse negócio de: fui convidado, vou lá, que legal. Não, calma. Pergunta antes, pede uma referência. Pede a pessoa para ela te mandar, se for um convite assim, pede a pessoa para ela te mandar a rede social dela ou o podcast que seja, para você conhecer, para você saber como é que funciona, e aí você vai ver se faz sentido ou não. Eu faço muito isso e eu olho, inclusive, a minha agenda, que na maioria das vezes tá super apertada aqui, não é que não vou fazer porque não quero só, sabe? Porque não faz sentido. É porque às vezes não tem tempo mesmo. E pro meu podcast, meu povo, aqui no Agrovendas, eu chamo as pessoas que eu conheço. E olha, tem muita gente que eu conheço, muita gente bacana que eu não chamei ainda, porque eu tô ainda fazendo muito podcast aqui, muito episódio nesse modelo aqui, sozinha. Daqui a pouco a gente vou trazer pessoas para entrevistar aqui, que são pessoas que eu conheço o trabalho, que eu conheço elas também, né? Então, dá para mandar uma mensagem para mim e falar assim: Miriam, eu quero te sugerir uma pessoa, eu queria muito fazer parte aí e ser entrevistada no Agrovendas? Dá. Mas entenda que primeiro você tem que saber que para fazer um convite desse, para mim, gente, para qualquer pessoa, tá? Você tem que ter algum tipo de relevância, tem que ter algum sentido você estar ali. Segundo, tem que existir algum tipo de conexão e de relação, a não ser que você é de uma empresa, você está querendo oferecer um patrocínio para entrar lá. E mesmo assim, pergunte se a pessoa aceita e se ela está aberta a conversar sobre isso. Não é assim: eu quero fazer, sabe?
esse tipo de interação que eu tô dando exemplo aqui, isso acontece o tempo todo em rede social. E acontece também no offline, de pessoas querendo ser parceiras, querendo fazer curso juntos, sociedade, não sei o quê. Então a gente tem que ir com calma. Esse tipo de venda desse jeito, sabe? Parece que você tá ali oferecendo, mas ao mesmo tempo já impondo alguma coisa. Não funciona desse jeito. Em qualquer tipo de venda, aliás, em qualquer tipo de relacionamento, né? Então, pra gente pensar em uma venda um pouco melhor, o que que é? Para você se conectar com qualquer pessoa numa rede social. Começa seguindo a pessoa e entende de fato o que que ela fala. Quem vem querendo falar de agrovendas aqui, quero participar, assim, já ouviu o Agrovendas? Já ouviu quantos episódios, sabe? Para conhecer de fato, para mostrar que você tá interessado, porque você gosta, porque você é ouvinte. Não adianta falar que é ouvinte. A gente sabe quando a pessoa tá vindo só oferecendo. Às vezes a pessoa não sabe nem escrever o nome do negócio direito. Às vezes a pessoa não sabe nem, sabe, como é que funciona. A pessoa pergunta: ah, você já levou algum convidado algum dia? Eu falo: nunca viu lá no Spotify, né, Apple Podcast, em algum lugar, que ela nunca teve a coragem de rolar a barra ali e ver que já veio bastante convidado aqui, né? Então, esteja mais atento para você falar com as pessoas de uma forma que você traga elas mais para perto, que a pessoa tenha interesse em conversar com você, sabe, né? Jogar, despejar o seu currículo ali e querer que a pessoa se interesse por você porque sim, ela deve interessar, sabe? Cativa essa pessoa primeiro, conquista essa pessoa primeiro, para depois, aos poucos, vocês irem construindo uma relação e aí fazer sentido, de repente, marcar uma reunião para conversar, que tem muita gente que pede, marcar uma para gravar alguma coisa, e às vezes até o convite vem, se você for realmente interessante para aquela outra pessoa, se você contribuir com ela de alguma forma. Como que eu posso contribuir com alguém que produz conteúdo numa rede social? Quem aí tiver interesse em se conectar com outra pessoa, uma das melhores formas de você contribuir é você fazer um elogio sincero, tá? E aí falar como que essa pessoa já contribuiu com a sua vida, com a sua trajetória. Então, para mim, não tem nada mais prazeroso do que receber uma mensagem de qualquer um de vocês aqui e dizendo: Miriam, sou ouvinte do Agrovendas, já tô no episódio tal, eu tô maratonando, tô ouvindo, tô em tal episódio já. E teve um dia aqui que você falou que eu pensei demais nisso, que isso me ajudou muito, que você falou sobre isso, isso, isso. Tem gente que escreve até, gente, o número do episódio pra mim. E aí eu falo: meu Deus, que episódio que é esse que a pessoa escreveu que mudou a vida dela? Eu vou lá e eu mesmo vou procurar pra lembrar qual que era esse assunto. Então, uma pessoa assim, a gente lembra dela depois, em algum momento, sabe? Então, vai aos poucos cativando aquela pessoa do outro lado e aí depois você vai pensar em um dia, talvez, se conectar um pouco mais com ela, né? Quem normalmente tem produtos no digital, como eu tenho e como eu já comprei e continuo comprando cursos e mentorias, investindo nisso, acho super importante. Mas a pessoa que tem já um produto no digital ou que ela presta serviços de forma geral, você não manda uma mensagem para ela pedindo toda hora ajuda, sabe? Querendo informação. Pedir uma ajuda, tudo bem. Fazer uma pergunta, de uma dica, de algo que a pessoa possa te ajudar, tudo bem. Só tem que ir com cuidado para você também não querer sugar tudo daquela pessoa, se ela tem um serviço para prestar, se ela vende isso. É a mesma coisa você perguntar para um médico o que você faz de querer, sei lá, uma consulta na fila do supermercado, sabe? Querer a resposta e querer já que ele te indique qual remédio e te dê a receita, né? A gente que é agrônomo, veterinário, zootecnista, a gente tem essa mania de, às vezes, ficar respondendo muitas coisas, né, de todo mundo a vida inteira, porque a família tem uma planta que tá doente, tem um negócio ali que precisa resolver, tem um animalzinho que tá precisando de ajuda, e aí vai pedir, mesmo que a gente não saiba fazer aquilo na prática, que não seja a nossa área de atuação. Mas a gente também aqui no digital e em qualquer serviço, né, a pessoa que faz consultoria técnica, se você tem um serviço para prestar, aliás, a pessoa que você está conversando tem um serviço que ela presta, entenda como é que funciona o trabalho dela. Fala: olha, eu preciso de ajuda disso. Eu fiz isso há poucos dias com um grande amigo meu, uma pessoa que eu adoro. Eu falei: olha, eu preciso de uma ajuda nisso. Você faz isso? Eu preciso desse tipo de consultoria. Ele falou: Miriam, faço, vamos fazer, funciona desse jeito aqui, e custa tanto. Ótimo. Eu acho que a gente precisa aprender a respeitar o outro, sabe? E tudo que eu vou falar daqui pra frente a respeito de abordagem tem muito a ver com isso também, sabe? De você respeitar o seu cliente, respeitar o tempo dele, respeitar se ele pode te atender agora ou não. Não é querer falar, sabe? Ligar e sair falando feito doido. Então, pra gente prospectar,
prospectar também acaba sendo, né? Mas assim, pra gente fazer esse tipo de abordagem, quando a gente fala de networking, de relacionamento, cative a pessoa, entregue algo, seja interessante para ela ou esteja pelo menos ali para ela ver que você está, interaja durante mais tempo, tá? Né? Clicar 2 vezes ali, interagindo e respondendo ali e já partir para cima não, né? Então, vai com calma, vai com o tempo e tenta trazer essa pessoa mais para perto, elogiar e por aí vai, mas ó, cuidado com elogio demais também, que vai ficando chato e vai ficando forçado. Sabe aquela pessoa assim que curte 100% dos stories, que bate palma o tempo inteiro e que não fala nada? Tem gente que é assim também, tá? Não fala nada, nunca contribui, nunca comenta nada, não tem nada que praticamente a pessoa fala com você. Ela só bate palma e só manda um coraçãozinho. Não dá também, né? Porque começa a incomodar, talvez, ao invés de você estar contribuindo. Bom, entendida essa parte aqui de abordagem para networking online, a gente passa para abordagem para clientes, que tem algo já parecido que eu já falei aqui, né? Então, não seja inconveniente, não mande uma mensagem sem conhecer a pessoa, sem saber o que ela faz. Mostre para ela que você teve o mínimo de interesse e de proatividade e que você foi buscar para saber com quem você está conversando. Principalmente, gente, em rede social, que tá ali na página da pessoa, você tá vendo quem é ela, você tá vendo o que ela faz, né? Custa você mandar uma mensagem para ela só depois de você ter estudado, ter lido um pouco do trabalho dela, sabe? Visto um pouco do que ela faz. Aí sim, você tem até assunto para falar com ela. Às vezes você acha até algum ponto em comum que é super interessante na abordagem. Às vezes você nunca viu a pessoa e ela nunca te viu. E você, pela rede social, consegue achar pontos de conexão. Nossa, Miriam, eu já estudei na UFV também, em tal ano, não sei o quê, que legal saber que você é de lá. Aí, ó, já criou uma conexão se a pessoa me chamar assim. Agora, se ela chama já falando, oi, tudo bom, Miriam? Vi na sua empresa aí... Gente, LinkedIn eu recebo direto. Na sua empresa, não sei o quê, eu sou de uma empresa, eu vi que você é da empresa, é do agro e tal, e eu tenho uma empresa aqui de maquinários, implementos e não sei o quê. Eu falo, gente, não viu nada, não. Viu o nome agro só e tá mandando pra todo mundo igual, porque não é possível. Eu não trabalho com maquinário, por que a pessoa tá me oferecendo, sabe? Maquinário e implemento. Então, tá mandando errado. Então, esse tipo de abordagem que você faz sem conhecer a pessoa, a não ser que realmente você não tenha dado informação nenhuma que você tem, que é a única lista que você tem para trabalhar, é essa lista de pessoas que você não tem nada de informação. Aí a gente vai pensar num contato, uma abordagem de um contato mais frio, e a gente vai ter que se apresentar muito rapidamente. Isso aqui é importante, inclusive, tá? Passo a passo aqui, ó. Quando você não conhece mesmo, você não tem zero de informação. Pesquisou na internet, não conseguiu encontrar, você só tem o número do telefone da pessoa e o nome dela e mais nada. Você vai dizer o nome dela logo no início e outras vezes enquanto vocês conversam, para a pessoa pelo menos se sentir um pouco conectada com você. Você vai dizer o nome dela, vai dizer o seu nome, de que empresa você é e qual que é a razão daquela ligação ou daquela mensagem que você está mandando. E aí você fala muito sucintamente aquilo que você quer apresentar ali. Isso é um passo a passo prático para quem está entrando em contato com alguém que não conhece. Tem um outro formato que a gente faz. Até tá nesse livro aqui, ó. Receita Previsível, tá? Porque daqui a pouquinho eu falo se eu recomendo esse livro ou não pra vocês. Espera aí. Tem uma página dele aqui que ele mostra bem sobre as ligações frias, as cold calls, que a gente chamava, né? Que era isso aí, parecido com isso. Você falar com uma pessoa que você não conhece, que você não tem informação dela, e aí simplesmente a abordagem era feita assim, você falando o que você tinha para oferecer, perguntando se a pessoa tinha interesse, e aí de cada sei lá quantas pessoas que você mandava mensagem, a pessoa te respondia, e dessas que respondiam, poucas fechavam, porque é muito frio o contato, você não sabe nem se a pessoa quer aquilo, se ela pode conversar com você, se ela não vai sentir que foi muito invasivo, sabe, que foi assim, você chegar já conversando com ela, então tem que olhar tudo, né? Aqui ele mostra um pouco da diferença entre essa cold call, essa ligação fria, que era o jeito antigo de fazer, que ele chama de 1.0, aqui o autor, e a outra, que é um modelo que ele entende que funciona mais, e que eu particularmente também, eu percebo que é muito melhor você conversar com a pessoa quando você tem um mínimo possível de informação a respeito dela e mostra mais interesse por ela, né? Então aqui ele coloca como cold call 2.0, são as ligações frias aí 2.0. Então a diferença entre elas aqui, ó,
Na 1.0, que era o modelo antigo, seria, né, todo mundo aqui faz prospecção e todo mundo faz vendas. Qualquer pessoa ali é o mesmo, a mesma pessoa, ela faz todo o processo. Na 2.0, já tem um time específico somente para prospecção. E aí a gente tem nomes até específicos aqui que a gente usa. Às vezes tem a pessoa que faz uma qualificação, que é o SDR, uma pessoa que conversa antes para saber se aquela pessoa pode ser um contato interessante para depois ela mandar para o closer, que é a pessoa que está lá na frente, que é de fato o vendedor que vai conversar, que vai fazer uma reunião ou uma ligação. Então, pode ter uma pessoa antes que faça essa pré-qualificação e que converse, né? E aí a gente tem pessoas mais especializadas e tem um processo mais organizado de vendas. Isso é como hoje funciona. Isso assim, é o basicão, tá, gente? Tem outros formatos aí já muito mais detalhados, com mais pessoas, enfim. Tô trazendo aqui o principal aqui das diferenças, tá? A 1.0, antigamente, o modelo antigo aí, né? Eram técnicas de vendas mais para você manipular a pessoa, sabe? Mexer com coisa que machuca ela, ou que, sabe, falar de pontos assim, por exemplo, a pessoa que liga e fala, olha, vi o seu site aqui, vi que você tá completamente errado, que você tá usando palavras aqui que podem te prejudicar e não sei o quê. Opa, calma, né? Ao invés de chegar ofendendo, o que a gente enxerga hoje como formato muito melhor é você ser mais amigável, você ser mais educado também, né, com a pessoa e mostrar para ela, olha, eu vi que tem pontos de melhoria aqui interessantes, a gente pode marcar uma reunião para conversar? É muito melhor fazer assim do que já sair apontando um monte de defeitos. Às vezes a pessoa nem quer saber de você mais, né? Então, agora a gente trabalha com técnicas e com formatos que são mais próximos da outra pessoa. Então a gente trabalha num formato que você é muito mais íntegro, você é muito mais respeitoso com o seu cliente e não tem que ficar apelando para fazer uma venda. E quando era um formato escrito, por e-mail, que muitas vezes era feito, antigamente, nesse 1.0 aí no modelo antigo, era você mandar aqueles e-mails longos, cansativos, e hoje em dia está muito mais relacionado a você falar de uma forma um pouco mais rápida, ser um pouco mais caloroso, você tá mais perto da pessoa, sabe? Você falar o nome dela, você citar algumas questões ali que às vezes pode ter de ponto de contato e de comum com aquela pessoa, enfim. Então, existem formatos diferentes. O que eu ia falar desse livro aqui, só para não esquecer, porque senão eu desembolo o conteúdo aqui, eu já não falo mais. Esse livro, Receita Previsível, eu comprei ele, inclusive, vem com um livro de, como é que chama? De estudo? Um workbook? Cadê? Já não tá aqui, tá lá para trás. E esse livro é uma leitura sensacional, cheio de ideia, maravilhoso, mas, primeiro, muito mais aplicável para quem faz vendas por telefone do que para quem está no campo no dia a dia como produtor. Outra, cuidado com o que tem aqui de teoria, e que às vezes o pessoal fica querendo fazer, né, a técnica de vendas muito no pé da letra, muito certinho, igual os livros estão ensinando e tal, e aí a pessoa se perde ali, perde a conexão com o cliente, porque ela não está observando ele, ela está tentando lembrar daquilo que ela precisa falar no próximo passo, e aí quando ela vai ver, ela já perdeu o timing, já perdeu o momento da venda. Então, é um livro excelente, mas é principalmente para quem faz vendas online. Acho que funciona muito mais, tem muito mais sentido do que para quem está no campo, tá? Vamos lá, então. Seguimos aqui com essa abordagem. Bom, seguimos aqui, então, falando sobre abordagem. E a gente vai agora para o segundo passo, que é aquela abordagem offline. Você vai, em algum momento, você quer ir visitar o seu cliente, você vai fazer mesmo a negociação e fazer o fechamento da venda presencialmente. Mas em algum momento você está no online com essa pessoa. Nessa abordagem inicial, às vezes é um tipo de cotação que você está mandando, mas muitas vezes assim, a primeira conversa, né? Você tem o telefone da pessoa, porque ela já comprou da sua empresa em algum momento, porque alguém passou esse contato e indicou, não sei. E aí você vai fazer esse primeiro contato. Mesma coisa, lembrando das situações todas que eu falei até agora, de networking e de vendas, tá? A gente precisa pensar que a pessoa que está do outro lado, se ela não te conhece, ela já não está muito afim, talvez, de te atender.
A gente recebe tanta ligação ultimamente, tá uma fase, inclusive, chata pra caramba, de um monte de operadora ligando, de um monte de número nada a ver que te liga o dia inteiro. Eu já, particularmente, tenho bastante dificuldade, eu quase não atendo o telefone mais. E eu penso, se a pessoa precisar falar comigo, depois ela vai me mandar uma mensagem, porque o dia inteiro tem época que meu telefone toca. E é dessas ligações nada a ver, sabe? Então, se você está tentando ligar ou se você está tentando mandar uma mensagem, seja o mais breve possível. Mensagem, vamos pegar aqui, quem manda mensagem por WhatsApp. A primeira mensagem que você manda para uma pessoa, nunca, guarda isso. A primeira mensagem que você manda para uma pessoa nunca é um áudio. Gente, pelo amor de Deus. A pessoa não te conhece, não tem seu número salvo, é uma pessoa que você quer como cliente e você manda um áudio para ela. Provavelmente ela não vai te responder ou ela não vai nem ouvir esse áudio. Eu não responderia. Então, pensa o que você vai escrever, escreve do jeito certo e manda para essa pessoa o mais breve possível por escrito. Se for algo que você precise falar de áudio, pergunte, posso te mandar um áudio? E espera a pessoa responder. É o mais respeitoso possível isso daí, tá? E aí, quando você vai falar por WhatsApp, a gente acaba pensando assim, mas e aí eu continuo a conversa por escrito, eu tenho que falar por áudio, o que eu faço? Faça como o seu cliente fizer. Então, se ele te responde em áudio e fala, não, pode mandar áudio sim, não sei o que e tal, aí você se sente mais confortável ainda que você pode mandar um áudio, porque ele te mandou um áudio de volta. Se ele escreve pode, e ele só escreve a palavra pode ou sim, já tá te mostrando que é uma pessoa mais objetiva, que não dá pra você ficar ali enrolando e falando a vida inteira e nem mandar um áudio de 1 minuto, de 2, sei lá de quanto tempo. Então, seja mais objetivo também com essa pessoa, vê o jeito que seu cliente te responde e aí sim você entra melhor na conversa. Mas a primeira mensagem mais objetiva, seja claro o que você deseja conversar com ele, quem é você, de qual empresa que é, e aí espera a resposta dessa pessoa. Mira, eu tentei mandar uma mensagem que a pessoa não respondeu, passado alguns dias, o que eu faço? Manda de novo. Vai tentar depois ligar para a pessoa de repente. Então, a gente vai fazendo tentativas diferentes e precisa, gente, por favor, anotar, registrar todas essas tentativas feitas. O dia, o horário, porque às vezes você não está conseguindo falar com a pessoa porque você só liga de manhã, por exemplo, e de manhã é um horário que ela não pode te atender. E aí você tem que ligar à tarde. Se é um produtor, às vezes vai ter que pegar um finalzinho de tarde e mandar uma mensagem um dia ou tentar ligar para ver se você consegue um horário melhor ali dele. Então vai ter que ir mudando esses horários. Não dá para simplesmente achar que todo mundo, sei lá, começa a trabalhar 9 horas. Tem gente que manda mensagem pro produtor 9 horas ele tá lá na roça sem sinal, resolvendo um monte de coisa, né? Às vezes é muito mais fácil falar cedinho. Então, pergunte para a pessoa isso também. É uma excelente forma de você abordar. Logo ali no começo, você perguntar qual é o melhor horário para eu te ligar. Você já está sendo mais respeitoso com a pessoa, porque você não está falando, vamos marcar essa semana, tal dia, né? Pergunta, qual o horário que é melhor eu te ligar? E tem uma coisa que é importante em todas essas situações aqui que eu estou trazendo, seja por telefone, seja para você marcar algo, né? Você está marcando uma visita, seja que você vai fazer a ligação e a venda também toda, né? Por telefone, por mensagem, por o que for, é você pensar no outro lado, pensar na pessoa que está do outro lado, que é quem você quer que seja um cliente seu, e entender que, primeiro, o tempo dessa pessoa é muito precioso, não dá para ficar ali enrolando e falando demais. Segundo, se você não fizer esse acompanhamento, você não vai ter ideia de quem que você já ligou, quem que você já tentou, como que foi. Então, acompanhe, anote para você ter essas informações e até para saber quantas vezes você precisou conversar, mandar mensagem para cada pessoa para conseguir falar com ela. Isso aí é um indicador extremamente importante para vendas. Então, anote aquilo que você está fazendo. A gente tem, inclusive, das equipes, não falando de agro especificamente, tá? Mas de levantamentos de mercado de forma geral, que as empresas que fazem a venda por telefone, seja ligação, seja por mensagem de WhatsApp, seja como for ali, né? Mas por telefone, não é presencial, que os vendedores que normalmente performam mais são os vendedores que têm mais essas informações anotadas. Então, tem tudo no CRM, ele anota tudo lá, tá tudo certinho.
na hora que você vai buscar ali tem as informações. Quem não anota nada, que não escreve nada do que tá fazendo, às vezes não tem um CRM, mas tem um papel para anotar, tem um bloco de nota do celular, né? E a pessoa não anota, ela vai ter muito mais dificuldade depois de fechar as vendas, porque ela não tem controle nenhum, ela tá fazendo só na sorte, né? Não dá. Então, existem esses números já de mercado de forma geral, tá? E para você pensar, sem ser ligação e sem ser a parte de mensagem, né? Quando você de fato vai marcar, já tá no ponto ali que você começou a conversar e você vai marcar, então, uma visita na propriedade, na loja, onde for. Eu lembro muito de uma situação que ficou muito marcado para mim, na época que eu fazia consultoria de campo, uma revenda que contratou a consultoria para atender alguns clientes ali que eram clientes importantes, e a gente foi fazer uma visita. Tinha mais consultoras comigo, e aí a gente chegou para fazer a visita naquela região, e a gente ia junto com o pessoal da revenda ali, normalmente. Nesse dia, não foi nem só o vendedor, foi o vendedor, o gerente dele, foi mais gente da loja também. Nós fomos até em mais carros. E aí a gente chega na propriedade para fazer essa visita, que era, né, uma visita importante, eles estavam levando uma consultoria lá para ajudar o cliente deles. Chega na propriedade, cadê o produtor? Aí o pessoal da equipe de campo, não, que ele saiu, que não sei o quê, foi resolver as coisas na rua e tal. E aí o vendedor ficou todo sem graça, procurando saber o que ele fazia e tentando falar com o produtor e não conseguia. A gente ficou lá debaixo de um sol, rachando lá um tempão, esperando ele voltar, porque aí em um certo momento ele atendeu, falou, nossa, nem lembrava, desculpa, tal. E aí voltou para a propriedade, a gente conseguiu atender ele, demorou mais, a gente perdeu um tempão lá, que a gente podia às vezes ter visitado outro cliente no dia. E ficou uma situação meio, sabe, bem chata, assim. E aí, o que acontece quando você marca com um cliente e você chega lá e ele não está? Na maioria das vezes, as pessoas esquecem de confirmar. Não, mas eu marquei, eu falei com ele no final de semana que eu ia lá tal dia. Eu falei com ele, combinei, mandei mensagem, não sei o quê. Ele confirmou. Meu povo, em qualquer situação. É uma reunião online que você vai fazer com esse cliente, confirme no mesmo dia ou no dia antes. Normalmente eu gosto de fazer assim, ó. Se eu tenho uma reunião à tarde, eu confirmo na parte da manhã. Se a pessoa, se tá tudo certo, se tá confirmada a reunião, tá o horário, repito o horário, e aí confirmo de manhã. Se a reunião é na parte da manhã, eu confirmo no dia anterior. E se é na segunda-feira de manhã, normalmente eu nem marco tão muito reunião segunda de manhã, que eu tenho outras coisas aqui que eu preciso fazer de organização aqui. Mas se eu preciso marcar uma reunião segunda de manhã, eu mando uma mensagem no sábado, pelo menos lembrando a pessoa, e segunda no primeiro horário que eu acho que faz sentido ali, antes do horário da reunião, também mando outra, dizendo, até tal horário aqui, daqui a pouco a gente tá junto. Quanto mais você conseguir lembrar o seu cliente, melhor, porque o seu cliente tem inúmeras atividades para fazer. Ele não tem obrigação de lembrar, de ficar ali te esperando. Você que tem que fazer isso. O interesse é seu de chegar perto, não é? Você que está fazendo a abordagem, então lembre o seu cliente que você está indo lá tal dia, tal horário, que vocês vão conversar, seja online, né, onde for, porque senão vai perder um monte de espaço na agenda sua aí, vai perder a viagem às vezes, né, e às vezes anda longe, chega lá, o produtor não tá. Salvo outras situações aí, que realmente a pessoa confirmou e mesmo assim não apareceu, e mesmo assim não te esperou porque ele estava com outro problema, mas a maioria das vezes a galera peca nisso, não confirma e aí perde a viagem, literalmente. Que mais? Sempre fazer em todos os casos, sem exceção, meu povo. Põe uma coisa na sua cabeça. Toda conversa tem que ser uma conversa de fechamento. E não é de fechamento, de fechar a venda, tirar pedido, não. É um fechamento que eu chamo no sentido de você ter um próximo passo marcado, sabe? Então, você ter algo decidido nessa conversa. O que significa isso na prática? Vai conversar com o cliente e vocês combinam que você vai passar semana que vem lá. Não é semana que vem eu passo aí. Qual dia na semana que vem fica melhor para eu passar aí? Isso, você tem que estar muito claro e confirmado no final da conversa de vocês. De preferência, você manda uma mensagem no WhatsApp para ele confirmando ainda e um dia antes de ir para lá você vai confirmar de novo. Mas
é fechar, sabe? É marcar o próximo ponto de contato de vocês ali bem específico. Quanto mais específico, melhor. Então, a gente vai, não, beleza, a gente vai se falando. Eu já gravei até vídeo falando disso, né? E aí a gente vai se falando e você fala com quem você não quer fechar, com quem você não quer encontrar, né? Agora, com o seu cliente não existe vai se falando. Essa coisa que se perde ao longo do tempo. Existe que dia que eu posso passar aí, qual horário que é melhor para você para eu te ligar amanhã. E aí você estabelece com ele vai te dizer e vocês fecham esse dia e esse horário, e fica agendado, fica tudo certo. Então, cuidado para não deixar solto, sabe? Não, então tá, mandou a proposta, por exemplo, pro cliente, ou mandou uma cotação, não, beleza, depois eu te falo. Não existe depois eu te falo. Eu posso te mandar mensagem amanhã? Ou quando é cotação, normalmente você já sabe como é que funciona aí, depende do lugar onde você tá, você já vai fazer do formato que você tá acostumado. Quem não tem costume nenhum, manda uma mensagem de novo, no final da tarde, se você mandou de manhã, manda de tarde perguntando. Se a pessoa falar, não avaliei ainda não, tô olhando, tô esperando outras cotações de outros lugares, você fala, amanhã eu te mando mensagem, beleza? Avisa a pessoa, esteja presente, acompanhe, porque esse início e essa forma como você aborda, se você tá ansioso demais ali e tá, sabe, em cima da pessoa o tempo inteiro também, isso incomoda ela. Se você é meio ríspido na hora de conversar no começo, isso pode incomodar a pessoa, ela não querer comprar também. Então, por isso que eu falo que a abordagem, ela pode abrir muitas portas, mas ela pode fechar muitas portas para vendas também. Você pode, nesse primeiro contato ali já, a pessoa não gostou de você, ela não compra mais e ela não te abre espaço tão fácil depois, né? Então, a gente precisa fazer bem feito o nosso dever de casa. A gente tá com um projeto esse ano de mentoria. A abordagem é um dos temas que a gente vai trabalhar dentro da mentoria de vendas, e na mentoria de gestores a gente vai trabalhar bastante a gestão das vendas e das equipes. Então, se para você faz sentido, você está ouvindo esse episódio hoje aqui e foi importante tudo que eu falei aqui, tentei trazer o jeito mais prático e que tem, sei lá, tentando abranger um pouco mais aí situações diferentes, né, para pessoas que estão em situações diferentes. Se para você fez muito sentido, manda uma mensagem no link que está aqui na descrição desse episódio. E pode me mandar uma mensagem no xavier.agro também, no meu Instagram, para a gente conversar a respeito da mentoria. Tenho certeza que eu consigo direcionar você junto com a nossa equipe de mentores aqui para você colher os melhores resultados nesse ano e nos próximos. Se fez sentido para você esse episódio de hoje, se você gostou desse conteúdo, clica aqui para seguir, para avaliar. Se você tiver no Spotify, por exemplo, tem um formato lá de avaliar, clica lá para deixar aí as 5 estrelas ou quantas você achar que merece lá, mas clica lá para a gente ouvir a respeito de você, saber se você gostou, manda uma mensagem nas redes sociais e quero muito te ver nos próximos episódios por aqui, saber que você está ouvindo. Então, se postar em algum lugar, me marca xavier.agro, que eu quero ver e acompanhar um pouco mais do que você está fazendo a partir daquilo que você ouviu ou assistiu aqui hoje. Um beijo para você e eu te vejo por aí, fora da porteira.